Olá, a ideia para hoje é um bico, que tanto pode ser colocado num decote redondo, como numa manga, ou numa manta de bebê, ou em qualquer lugar onde você queira colocar um bico. E ele é muito fácil de fazer. Coloquei 24 pontos. Começo da esquerda para a direita. Deixo 2 agulhas para costura. Próximo ponto, transporto. O próximo também. E mais um. Todas as agulhas voltam para cima. Na próxima agulha, ao invés de eu levar para a direita, eu volto ela para a esquerda. E transporto esse ponto triplo aqui para o lado. Vou levando todas as agulhas agora para a esquerda. Ficaram 2 agulhas vagas que eu vou transportando para o final. Diminuí 2 agulhas. Agora venho aqui na lateral direita, deixo uma e transporto uma para fora, para ter uma borda aqui também. E novamente, um furinho para a direita. Outro furinho para a direita. Transporto mais uma vez. E nessa em que eu tenho 3 pontos numa só agulha, levo ela para a esquerda. Ficaram 2 agulhas vagas aqui. Levo todos os pontos. E aqui no final, transporto um para ter uma margem. Esses 2 furinhos que sempre são feitos para a direita, são para enfeite. Aqui eu fiz 2. No caso, poderia ser até mais, ou se não queira, deixar sem.
Nessa carreira eu já não tenho mais a possibilidade de fazer o furinho, então levo uma agulha para fora, diminuindo apenas uma. E também já começo novamente com mais pontos, até eu conseguir os 24 que eu tinha no início. Chamo as agulhas para cima, enrolo o fio nessas agulhas e vamos começar nova receita. Pontos recém-feitos, chamo para cima. E o desenho começa com um furinho levando para a direita, outro furinho para a direita, agora mais um para a direita. Tenho esses 3 furinhos, só que agora o quarto, ao invés de eu levar para a direita, eu volto ele para a esquerda. Ficando uma agulha com 3 pontos, volto ela para o lado esquerdo. E todos esses pontos acompanham para cá. Tenho 2 agulhas vagas que precisam desaparecer no final. E aqui, para ter uma borda, levo um ponto fazendo um furinho. E começo novamente. Furinho, furinho, que é de enfeite. Levo um para a direita, um para a esquerda. E os 3 pontos voltam para a esquerda. E agora levo todos esses de uma vez. E aqui no final, um furinho. Esse barulho é o Toby, que quer aparecer novamente. Quando ninguém dá atenção para ele, ele chama a atenção. E aqui começo novamente enrolando o fio nas agulhas para eu ter o início em 24 agulhas.
E o desenho começa novamente. É um biquinho muito fácil de fazer e fica muito lindo. E aqui, quando eu fico com 9 pontos, começo novamente outra receita, aumentando a quantia de agulhas para 24, que é o que eu tinha no início. Enlaço o fio. E começo o desenho novamente. Esses 2 pontos furadinhos da borda seguem até o final dessa forma como enfeite. A cada 2 carreiras vão desaparecendo 2 pontos no final. E quando eu chego em 9, começo novamente. Assim eu fico com uma margem furadinha aqui. Com 8 furinhos. E nesse lado, todas as carreiras levam furinho. Assim vai dando uma margem, um detalhe bem bonito para ser costurado. Usando o último ponto como base para costura, fica um acabamento para decote muito bonito, parecendo uma gola. Decote redondo, com esse detalhe aqui, valoriza demais a peça. Mas essa mesma barra em bicos pode ser colocada em qualquer coisa, desde uma toalha de mesa, uma cortina, uma manta de sofá, uma almofada, enfim, tudo que a imaginação mandar. Eu vou seguindo mais adiante e já mostro o efeito dele para vocês na mesa. E olha que graça esses bicos. Essas 2 carreiras de furadinho dão um detalhe para um acabamento em cima, se for no caso de um decote redondo, ficar mais comprido. Poderia ser uma carreira de furinhos apenas ou mais. 2 agulhas na borda servem para costura. Costura numa, deixando um ponto para acompanhar o desenho furadinho. Os bicos precisam ser vaporizados, então colocar sempre um alfinete na pontinha dele para vaporizar. Depois que vaporizou, ele fica bem firme, bem obediente. Esse é um detalhe muito bonito para colocar em muitas peças. Nossa dica para hoje é essa. Bom trabalho!